Olá, boa noite, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse evento, mais essa live aqui pela Rede Regional de São Paulo, da NPPD. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai chamar aqui o nosso mestre Anderson Palácio, dentro de alguns minutinhos. Por enquanto, gostaria apenas, de agradecer a presença de todos vocês, de todos que aqui estão, colegas, amigos, meu, do Anderson, amigos dos nossos amigos, pessoal que fez a inscrição aí pelas redes sociais, todos que estão aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra receber todos vocês aqui. Espero que vocês comentem bastante, discutam bastante o assunto aqui, coloquem bastante comentários, perguntas, enfim, interajam bastante. Está sendo transmitido, ao mesmo tempo aí para o YouTube, para o LinkedIn, para o Facebook também esse evento. Ele é um evento público, é uma live pública, o assunto é relevante, muito relevante, não é tão novo assim como algumas pessoas acreditam, É um assunto que já vem aí de um bom tempo, mas que ainda grande parte das empresas, às vezes, ainda não sabe necessariamente nem do que se trata, infelizmente, E aí, com o advindo de novas leis, a Lei Geral de Proteção de Dados, tudo mais, que exige boas práticas, o assunto novamente vem à tona, o assunto ganha força, e acreditamos aí que a partir do início do próximo ano também, as leis aí vindo com mais força, vigor, com possibilidades de fiscalização, multa e tudo mais para as empresas que não cumprirem com as leis, acreditamos aí, então, que o assunto vai ser muito mais ainda fomentado, Professora Débora, um prazer, uma honra, outros professores que aqui estão também, a professora Débora, querida amiga, está aí com seus alunos, parabéns, como sempre, é uma honra, prazer muito grande. Professora Débora, entre outros professores aqui, que já palestraram aqui também, nos nossos encontros aqui, falando de inovação, falando de privacidade, falando de segurança e tudo mais, Algumas pessoas já estão até dizendo, mas o assunto LGPD, ele está meio batido, Às vezes não sabe nem necessariamente, tão a fundo assim para falar, às vezes sabe superficialmente, e o quão de trabalho talvez isso dá. E nós vamos ver hoje, com a palestra de hoje, justamente isso, Essa questão da LGPD e as normas da ISO, família 27.000, Então, o mestre que vem aí, o mestre Anderson Palácio, é um profissional aí da área, atuante, tem know-how, tem conhecimento, tem experiência, tá? É do ramo, como se diz, Então, assim, eu espero que vocês aproveitem muito, se deliciem com o assunto, A gente traz aqui sempre de uma forma mais tranquila possível, é bacana a gente estar sempre de uma forma descontraída, aprendendo sempre, boa noite a todos que estão chegando agora. Compartilhem, gente, esse é o momento. O mestre Anderson não começou a falar ainda, daqui a pouco ele vai começar a falar aqui coisas valiosíssimas. Então, convide seus amigos, põe lá na TV da sala, faz um auê aí, porque é importante. E você pode, é uma palestra pública, é um evento público, tá bom? Promovido aqui, obviamente, pela ANPPD Regional São Paulo, entre outras regionais, que tem desenvolvido também um excelente trabalho. Boa noite a todos, mais uma vez, e sem mais delongas, vou chamar aí o nosso querido amigo, para se apresentar, e depois já vamos entrar direto aí no assunto também, que é o foco dessa noite. Grande mestre Anderson, vamos lá, deixa eu só colocá-lo aqui na tela, pronto, agora sim. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, professor Antônio, tudo bem? Como vai? Bom Opa. dia, pessoal, como vocês estão? Bom dia, boa noite, boa tarde, conforme a ocasião, Isso. Tá certo. Notei. Grande mestre, vamos falar hoje de um assunto bem importante, bem interessante, na qual aí o mestre já atua, já tem seu domínio, e nós estamos aqui a todos ouvidos para aprender bastante aí nessa noite.
Nós teremos aí, pessoal, eu acredito que pelo menos uma hora, né, mestre? Aí talvez falando sobre o assunto, então, esperando aí que, né, esperando aí que as pessoas participem. Olha o Max lá de Salvador, Bahia. Seja bem-vindo. Bem-vindo, galera. Bem-vindo, pessoal. Então é isso daí, mestre. Eu vou deixar aí contigo, né, a fala e vai que o palco é seu. Ok. Professor Antônio, pode só compartilhar o workshop, por favor? Isso. Bom, pessoal, vou fazer um acordo com vocês, tudo bem? Em primeiro lugar, agradeço a visita de todos. E como eu vou estar com a tela cheia e não consigo ver os chats, depois o professor Antônio vai perguntando aqui, quando tiver alguém levantando a mão, alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Combinados? Vamos lá? Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, bem-vindos a mais uma palestra da NPPD Regional São Paulo, coordenado aqui pelo professor Antônio Andrade, ok? Vamos lá. Então, a ideia dessa palestra, pessoal, é falar um pouquinho sobre como implementar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, utilizando as normas ISO, ok? Principalmente a família da ISO 27001 e 701, né, que vai ser o nosso foco. Bom, me apresentando um pouquinho, tá? Então, meu nome é Anderson Palácio, eu sou lá da Quality Learning, do Guru LGPD, sou membro do Comitê de Segurança da Informação, do Comitê Técnico da NPPD, sou auditor líder da 27001, lead implementor da 27701, com formação em DPO-XIM, né, CertiProf, também sou consultor, auditor, professor de SGI, das normas ISO, então 9001 qualidade, 14001 meio ambiente, 45001 segurança do trabalho, 37001 antissuborno, 37301 compliance, e entre outras normas, né, inclusive os Cortus e a norma automotiva também, ok? E também recentemente foi qualificado lá para dar aulas para segurança da informação e LGPD lá na certificadora ABV, né? Para quem é um pouquinho mais antigo, conhece lá como Bureau Veritas, né? O BVQI. Então, também dou treinamento lá no BVQI, ok? Boa noite. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, vamos recapitular quais são os 65 artigos da LGPD, os 10 capítulos, e onde que a gente consegue relacioná-los com as normas ISO, tá? Então, a gente criou aqui um mapa mental da LGPD, onde nós temos os 10 capítulos, né, dando ênfase aqui. Então, lá no capítulo 1, disposições preliminares, depois entra no capítulo 2, o tratamento de dados pessoais, onde fala do tratamento em si, de dados sensíveis, de crianças e adolescentes, do término do tratamento de dados, que para quem já tem um sistema de gestão de proteção de dados já está causando algum desconforto, já está sendo um problema de como contornar isso. Aí tem lá o capítulo importante dos direitos do titular de dados, se eu não me engano, do artigo 18 até o 23, por ali. Então, fala bastante sobre os direitos do titular de dados. Depois nós temos o tratamento pelo poder público da transferência internacional de dados. Fala um pouquinho sobre os agentes de tratamento. E aqui o capítulo 7, segurança e boas práticas, que é onde a gente vai pegar principalmente ali nas normas 27001. Depois vem mais os capítulos 8, 9 e 10, falando sobre fiscalização, conselho e disposições finais e transitórias da LGPD, que não tem muitos entregáveis, é mais sobre orientação, ok? Então, vamos lá. Opa, eu acho que ficou faltando... Tá. Probleminha técnico aqui, acho que ficou faltando aqui alguma figurinha, tá?
Eu vou passar aqui para o professor Antônio, depois ele me retorna aqui, ok? Mas aqui nessa figura, pessoal, nós temos aqui algumas questões de governança, onde essa governança é exatamente onde as normas ISO 27001 e 701 entram, tá? E, geralmente, o que são essas governanças, né? Então, nós temos lá boas práticas, nós temos a indicação do DPO, temos o levantamento, a identificação, o levantamento e o mapeamento de dados, nós temos as boas práticas, os princípios, nós temos o compartilhamento internacional, nós temos os contratos, tanto com o RH quanto com fornecedores, nós temos o chamado Privacy by Design, que é a minimização de dados, nós temos o treinamento, a conscientização de todos, não adianta ter uma boa prática altamente tecnológica se a gente esquece das pessoas. Nós temos as questões dos cookies, né, nos sites, nós temos a política de privacidade, que tem que ser personalizada, adequada à organização, enfim, ainda tem o canal do titular de dados, então nós temos várias práticas que remetem àquela governança e boas práticas lá do capítulo 7, que nós falamos agora há pouco, ok? E onde a LGPD se encontra com as normas da família ISO 27001, tá? Então, em primeiro lugar, nós temos a norma ISO 27001. Para quem não conhece, a norma 27001 é a norma mãe de todas as normas, né, da família 27001, e ela fala sobre sistemas de gestão da segurança da informação. Então, lá são os requisitos. Então, como funciona essa norma, né? A gente vai ver mais para frente, ela tem lá, assim como todas as normas ISO de sistemas de gestão, ela tem um anexo L, onde fala do capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que é comum a todas as normas ISO de gestão, depois a gente vai ver mais para frente, e lá tem os requisitos também do anexo A, que na versão 2007, na versão 2013, nós temos os 114 controles, e na versão, né, 2022, então esses controles foram para 90 e poucos controles, a norma é muito nova, saiu esse mês agora que passou, e nesse momento a gente vai ver a norma na versão 2013 ainda, mas os controles são praticamente os mesmos, tá? E na nova norma quando tem uma transição de uma norma para outra, costuma ter uma tabela de correlação entre as normas. Qual eram os requisitos antigos, os controles antigos, e quais são esses controles novos, ok? Bom, o importante aqui, a ideia é do conceito, tá? Talvez numa outra oportunidade a gente fale um pouquinho mais especificamente sobre os requisitos. Temos também a norma ISO 27002, que é o Código de Prática para Controles de Segurança da Informação, ou seja, a norma 27001, ela atua em par com a norma 27002. Então, a 27001, ela tem os controles, né, o A5, o A6, o A7, etc. Lembrando que eu estou falando aqui da versão 2013, tá? E lá tem o objetivo e o controle. Na norma 27002, também vai ter lá o objetivo, o controle, e vai ter orientações adicionais de como implementar aquele controle que é citado na 27001. Então, tanto na norma 27001 quanto na 27002, por exemplo, chama lá A51, né, políticas de privacidade. Na 27002, ela também vai chamar políticas de privacidade, porém, ela vai detalhar, dar orientações de como fazer isso. Puxa, e o que tem a ver isso com a LGPD? Então, a gente vai ver na tabela comparativa mais para frente, que se a gente adquirir as normas 27001, essas três normas que estão aqui no slide, a 27001, a 27002 e a 27701, a gente vai perceber que ela tem um requisito e que esse requisito a gente consegue correlacionar com as boas práticas, ok?
E a norma, para quem está acostumado com as normas ISO, fica mais fácil, mas para quem não está, a norma ela é clara, não é difícil de fazer a leitura dela, e você consegue, lendo a 27002, ter uma noção de como colocar boas práticas da 27002 atendendo a LGPD. E por último, aqui nós temos a norma ISO 27701. Essa norma ela é de dezembro de 2019, tá? É lá do final de 2019, ela é muito recente. A última vez que eu procurei empresas certificadas, nós temos aí no máximo 10, uma dúzia de empresas certificadas, e nós fomos agraciados de participar, né, de mentoria ou de certificação de pelo menos a metade dessas normas, ok? Então, a gente tem um pouquinho de experiência aqui, porque a gente já passou por essas certificações durante esse tempo, ok? E lembrando, a norma ISO 27701, ela é uma extensão da ISO 27001. O que isso significa? Que a norma trabalha ao par. Então, para poder certificar na ISO 27701, nós precisamos implementar em conjunto a ISO 27001, que é o certificado mãe, e vem um certificado de extensão, que é a ISO 27701. Então, nós temos 2 certificados, porém, um da 27001 e outro da 27701. E lembrando, a 27002 não tem requisitos, ela é apenas orientação de como implementar a ISO 27001. Combinado? Vamos lá. Bom, aqui, pessoal, então nós temos uma correlação da LGPD com as normas 27001 e 27701, tá? Se vocês olharem aqui no canto direito, tem um próprio anexo, tá? Na versão brasileira da ABNT, onde fala sobre o mapeamento da ABNT, NBR, ISO e IEC 27701 com a LGPD. Ou seja, nós temos todos os requisitos da 27701 correlacionado com algum artigo da LGPD. Puxa, que bacana! Então, quer dizer que eu consigo, através da 27701, também correlacionar com as normas ISO 27001, tá? E quebrando um pouquinho a cabeça lá no início, o que nós fizemos aqui? Nós conseguimos fazer uma correlação da norma 27001, aqui na primeira coluna dessa tabela, a norma ISO 27701, qual é o requisito correspondente, tá? E qual é o artigo correspondente da LGPD. Ou seja, eu separei aqui apenas um exemplo. Então, se nós pegarmos aqui o controle A5, que é de políticas de segurança da informação, o A51, ele vai falar sobre orientação da direção para a segurança da informação. Qual que é o objetivo? Prover orientação da direção e apoio para a segurança da informação de acordo com os requisitos. Então, lá no A511, que é o requisito da 27001, ele corresponde ao requisito 6.2.1.1 da 27701. Ou seja, esse item da ISO 27701, 6211, ele complementa o controle A511, então ele é uma diretriz adicional, ou ele diz o seguinte, ou ele complementa ou ele fala que não há diretrizes adicionais para aquele requisito, ok? Tem aqui qual é o tema do requisito, nesse caso, políticas para a segurança da informação, qual é o controle, e na última coluna aqui eu coloquei qual é o artigo que esses controles, né, ou seja, a política para a segurança da informação, sendo o A511 da 27001 e o 6211 da 27701, esses 2 requisitos correspondem ao artigo 38 lá da LGPD, que fala também sobre políticas de segurança da informação, ok? E assim por diante. Então, aqui eu coloquei só um exemplo para poder ilustrar para vocês de como funciona, ok? Lembrando, pessoal, que quando uma empresa, ela
tem a certificação da 27001 e também da 27701, ela extrapola os requisitos da LGPD, ou seja, além da empresa atender 100% da LGPD, a empresa também vai extrapolar, vai ter alguns requisitos a mais que na própria LGPD não tem. Por que isso? Porque hoje a ISO 27701, ela é um template mundial, onde ela atende lá na Europa, então a empresa europeia que queira certificar na 27701, ela vai atender aos requisitos da 27701 e também ao GDPR europeu, que é a regulamentação geral lá da Europa. Se uma empresa americana quiser implementar a 27701, ela vai ter que atender a todos os requisitos das normas 27001 e 27701, mais o CCPA, por exemplo, lá da Califórnia, tá? E assim por diante. Então, ou seja, a ISO 27701, logo lá no começo, ela fala que você tem que atender a legislação local daquele país em que está se certificando ou para onde vocês querem certificar. Combinado? Ou seja, mais uma vez falando, então, uma organização que implementa as normas 27001 mais a 27701, ela atende além da LGPD, 100% da LGPD, mais alguns requisitos, ok? Bom, vamos lá. Pessoal, caso alguém queira fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Mestre, eu estou procurando não te interromper aí, porque você está concentrado, está numa linha de raciocínio, né? Eu estou tentando, inclusive, selecionar algumas perguntas, deixar mais para o final. Opa. Mas pode ir lá, podem fazer as perguntas. Exato, exato. Se tiver alguma aqui que de repente já está no meio do assunto, a gente talvez te interrompa e te atrapalhe, né? Pode ir à vontade. Perfeito, perfeito. Obrigado, mestre. E, ó, pessoal, podem fazer perguntas, né? O Jackson já fez uma ali sobre a questão mais voltada para a LGPD. Vamos deixar um pouquinho mais para o final, né? Para não interromper a sua linha de raciocínio nesse momento. Mas perfeito. Obrigado, Jackson. E vamos lá, gente. Vamos perguntar, não tem problema. Obrigado, mestre. Combinado, então, pessoal. Tá. Então, acho que ficou claro, né? Essa correlação da LGPD com os requisitos da ISO 27001 e 701. Tudo bem? Vamos lá passar. Vamos conhecer um pouquinho sobre as duas normas, mais especificamente, tá? Aqui tem o escopo, né? Então, tem o índice da norma 27001, versão 2013, né? Então, nós temos aqui, como eu falei, tem as seções de 4 a 10, tá? Onde nós temos aqui escopo, 2, referência normativa e 3, termos e definições. Em todas as normas ISO de sistema de gestão, esses 3 primeiros capítulos, eles são apenas orientativos e não são requisitos, ok? Da seção 4 até a 10, ou seja, né? Seção 4, contexto da organização. 5, liderança. 6, planejamento. 7, apoio. 8, operação. 9, avaliação de desempenho. E 10, melhoria. Ele está relacionado a uma base comum em que todas as normas ISO de sistema de gestão têm. Então, se a gente pegar a seção 4, contexto da organização, da norma ISO 9001, que é de qualidade, ou da norma ISO 14001, que é de meio ambiente, ou da ISO 45001, que é de segurança do trabalho, ou da 37001, que é anti-suborno, e assim por diante, ela vai falar sobre o mesmo tema, então tem a mesma itemização, então ela vai se subdividir em 4.1, questões internas e externas, 4.2, partes interessadas, 4.3, escopo, 4.4, sistema de gestão, e por aí vai. Porém, cada um com um chapéuzinho daquele escopo da norma. No nosso caso aqui, a 27001, o nosso escopo é segurança da informação. Combinado? E o que tem a mais aqui é o anexo A, onde eu falei para vocês que tem aqueles controles que a gente consegue correlacionar com os requisitos da LGPD. Ao lado, nós temos a norma 27701, que está na versão 2019, tá? Essa ainda não tem previsão aqui de alteração.
Lembrando que a 27.001, versão 2013, ela já entrou na versão 2022, só que ela é muito recente ainda, acabou de entrar, por isso que eu acabei deixando aqui, por enquanto, a 27.001, versão 2013, ok? A 27.701, então ela vai ter lá a cláusula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então ela diferencia um pouquinho, mas ela pega o mesmo conceito aqui essas 10 sessões, né? Do contexto da organização até melhoria, da sessão 4 a 10, ela vai estar incluída aqui na cláusula 5. Então, lá na cláusula 5, ela estende as cláusulas de 4 a 10 da norma 27.001, ok? Que é o que eu acabei de comentar. As cláusulas 1, 2 e 3 são referências, tá? A cláusula 4 fala sobre a estrutura da norma, como funciona a correlação entre essas normas. Já a seção 6, a cláusula 6, ela estende os controles da 27.001 e 27.002, ou seja, tá? Então, se a gente pegar lá na norma, a cláusula 6, ela fala sobre aquilo que eu comentei aqui naquela tabelinha, tá? Então, aqui vai falar sobre o controle, né, da 27.001, e a cláusula 6 é esse carinha aqui, onde está correlacionado com o anexo A da 27.001, ok? Por isso que ele inicia com o item 6, tá? Que é a cláusula 6 que a gente está comentando agora, tá? E por último aqui, tirando os anexos, né, que faz correlações com outras normas, nós temos a cláusula 7 e a cláusula 8. A cláusula 7, ela vai falar sobre requisitos específicos de privacidade para o controlador. E a cláusula 8, ela vai falar sobre requisitos específicos de privacidade para o operador. Puxa, mas Anderson, o que é operador, o que é controlador? Tá? Para quem ainda não conhece da LGPD, nós temos um conceito de controlador e operador. Tá? Então, o controlador, por norma, pela LGPD, pela definição lá no artigo 5º, ela fala que é aquela empresa, ok? Aquela empresa em que ela tem autoridade sobre o uso dos dados pessoais dos titulares de dados, ou seja, mesmo que não seja ela que opera, mesmo que ela, por exemplo, por exemplo, a NPPD, como controladora dos dados pessoais, ela vai contratar uma agência de marketing para atuar em nome dela. Então, a NPPD vai ser a controladora e essa agência de marketing, por exemplo, vai ser a operadora. Se a gente pegar ou transformar isso, um exemplo, numa indústria, nós vamos ter o quê? A empresa em si, a indústria, né, atuando em nome do RH, vai ser a controladora. E quando o RH, aquela empresa, compartilha os dados como empresa de benefícios, por exemplo, com a empresa de contabilidade para fazer os pagamentos, então aquela empresa de contabilidade, ela é a operadora, ou seja, ela vai tratar aqueles dados pessoais, aquela folha de pagamento, aquele nome, CPF, conta bancária, etc., vai trabalhar em nome e seguindo as orientações do controlador. Tudo bem? Então, tentei explicar aí qual a diferença entre controlador e operador. Qualquer coisa, vocês perguntam lá na frente, tá? Lembrando, pessoal, a pedidos nós podemos compartilhar, sim. Depois a gente verifica aí direitinho com o mestre Antônio, como a gente pode compartilhar essa apresentação para vocês poderem aproveitar. Combinado? Vamos lá. Bom, então aqui nós temos... É isso, mestre. Estão perguntando lá, né, se vai ser disponibilizado o material. Sim, né? Só aproveitando que eu já te... Sim. Maravilha. E aproveitando também para falar sobre o certificado, né, que a gente sempre dá um certificado de participação, né, do pessoal que participa aqui do... Então, nós podemos, inclusive, colocar no próprio Simpla, né, para quem se inscreveu lá pelo Simpla, o material para ser disponibilizado, assim como o certificado também é por lá, né, gente? Quem se inscreveu, então, lá
pelo Simpla. Eu deixo a inscrição até um pouquinho mais tarde, então se tem alguém aí que gostaria de receber o certificado e não se inscreveu ainda, tenta colocar lá, então, fazer sua inscrição nesse momento lá, para depois receber o certificado, ok? Obrigado, mestre, vamos lá. Tá Então, muito bom. aproveitem e recebam o certificado, pessoal. É mais uma skill nossa competência, né? Bom, então, retornando aqui, nós temos a estrutura das normas 27.001 e 27.701. Então, coloquei aqui a 27.001 em azul e a letra verde aqui, a 701, para facilitar, tá? Em primeiro lugar, que essa primeira tabela, nós temos as seções de 4 a 10, assim como eu comentei anteriormente, tá? Qual é o título daquele requisito e qual é a correlação entre a 27.701 e a 27.001, ok? Então, lá na seção 4, que fala sobre contexto da organização, vai ser seção 4 na 27.001 e 5.2 na 701. E lá nós temos requisitos adicionais da 27.701, ou seja, lá tem algum complemento em relação ao requisito à seção 4 da 27.001. Tudo bem? Na seção 5, nós temos a liderança, que é o item correspondente da 27.701 ao item 5.3, e lá nós não temos requisitos adicionais de privacidade, tá? Então, o que a norma lá no item 5.1, ela diz, da 27.001, ela diz assim, onde for chamado sistema de gestão de segurança da informação, deve se chamar também sistema de gestão de segurança da informação e privacidade. Ou seja, a gente usa o termo, né, quando a gente faz a certificação, a implementação, a gente usa o termo SGPI, tá? Sistema de Gestão de Proteção da Informação, que acaba incluindo aí o sistema de gestão da informação, mais a privacidade. Tudo bem? Continuando. Lá no item 6, planejamento é correspondente ao item 5.4 da 27.701 e nós temos requisitos adicionais. Na seção 7, apoio da 7.001, nós temos o item correspondente, que é o item 5.5 da 27.701, e também não tem requisitos específicos, apenas lembrando que tem o chapéuzinho de segurança da informação mais privacidade. O mesmo vale para a seção 8, operação, que é o item 5.6, a seção 9, avaliação de desempenho, que é o item 5.7, e a seção 10, que é a melhoria, que é o item 5.8, tá? Então, onde nós temos requisitos adicionais da 27.701, é apenas no contexto da organização e no planejamento. Tudo bem? Então, nós temos aqui, falando da 27.701, nós temos o item 5, que é a extensão das sessões da 701, são esses carinhas aqui. Nós vamos ter também a extensão dos 114 controles da 27.001, lembrando que a gente está comentando agora especificamente da 27.001, versão 2013, tá bom? Então, aqui são 114 controles do anexo A, da versão 2013, lembrando que revisou agora, está quentinho, a 27.001 e a 27.002, tá? Então, mudou um pouquinho essa quantidade de controles, tá? E o item 7, como eu falei, é direcionado para controladores e o item 8 é direcionado para operadores de tratamento de dados, tá? De dados pessoais. No próximo slide aqui, a gente vai ver uma correlação entre o anexo A da 27.001 e da 27.002, o título, qual é o controle macro e qual é a seção correspondente na extensão da 27.701, ou seja, nós temos ali as diretrizes, tá, adicionais a 27.001. Então, por exemplo, o controle 5, que é Políticas de Segurança da Informação, é o item 6.2 da 27.701. Assim como o item 6.3 da 27.701 fala sobre organização da segurança da informação e é o controle 6.
Já o controle A7 é segurança em recursos humanos, e ele corresponde ao item 6.4 da 27701. Ou seja, então nós temos os controles do A5 até o A18 e do 6.2 até o 6.15, fazendo uma correlação entre um e outro. Lembrando mais uma vez, pessoal, tá vendo aqui a última coluna de comentários? A única seção, o único requisito que nós não temos requisitos adicionais complementares da 27701 em relação a 27001 é lá no item 6.14, que é o item AS 17 da 27001, que ele fala sobre aspectos da segurança da informação na gestão da continuidade de negócio. Ou seja, né, se acontecer algum problema, como que a organização vai garantir que vai recuperar o backup, recuperar o servidor, recuperar, né, fazer a gestão da continuidade de negócios. Inclusive, nós temos normas, MBAs específicos para isso, tá? Que é o tal lá do BIA, né? Então, é o único item que não há requisitos adicionais. Para todos os demais itens, nós temos requisitos adicionais da 27001 em relação a 27001, ok? E aqui ao lado, nas pastas, o que eu costumo fazer? Lá para os meus clientes, eu costumo juntar as duas. Então, para facilitar a gestão, eu coloco uma pastinha lá, o controle A5 e o 6.A5 da 27001 e o 6.2 da 27701, que corresponde à política de segurança da informação e privacidade. Assim como a pastinha do A6, mais o item 6.3, que correspondem à organização da segurança da informação e privacidade. E assim por diante, tá? Do A5 até o A18, do 6.2 até o 6.15. Tudo bem? Continuando aqui. Então, lá no item 7, né, nós temos o anexo A da norma ISO 27701, onde ela tem 31 controles. E aqui, eu copiei a própria norma e colei. Então, ela fala sistema de gestão da privacidade da informação, ok? Específico para controladores de dados pessoais, que é o anexo A da 27701, versão 2019. E ela começa lá com a tabela A.1. Então, ela tem lá embaixo A72, condições para coleta e tratamento. Objetivo, determinar e documentar que o tratamento, tratamento com bases legais conforme as jurisdições aplicáveis, ou seja, a própria norma, ela fala sobre fazer o mapeamento de dados, identificar os dados pessoais que nós utilizamos na organização, porém ela chama especificamente ali, tá vendo? Ó, jurisdições aplicáveis, ou seja, aqui no Brasil, a LGPD, tá? E com propósitos legítimos e claramente estabelecidos. Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, olha que bacana, tá? Do anexo A, do item 7, que corresponde ao controlador. Lembrando que esse item 7, pessoal, que fala sobre o controlador, ele não está vinculado à norma 27001 nesse momento, tá? Ele tanto o item 7 de controlador quanto o item 8 para operador, ele é muito específico das leis de privacidade, ok? Então, ele não tem uma correlação ali direta com a norma 27001 nesse momento. Então, como está dividido aqui, tanto o operador quanto o controlador? Ele fala sobre condições para coleta e tratamento, que é o item, eu separei aqui como C de controlador, 7, que é o item responsável, o requisito corresponsável, correlacionado com a norma 27701, e o item 2, tá? Condições para a coleta e tratamento. Já o item C7.3, ele fala sobre o direito dos titulares de dados pessoais. Já o 7.4, ele vai falar sobre o Privacy by Design e Privacy by Default, ou seja, pense na minimização de dados desde o projeto, do estabelecimento do projeto, né, de qualquer projeto dentro da organização,
e use isso como padrão também, né? Então, lá nas boas práticas da LGPD, a LGPD fala sobre minimização de dados. Já aqui, na 27701, ela te obriga a utilizar esse conceito de Privacy by Design, Privacy by Default, que é bem um conceito lá de desenvolvimento, né, de softwares, etc., já aliado à LGPD. Então, é bem bacana. É um dos requisitos que a gente vai muito mais além do que a própria LGPD. Já o item 7.5, ele vai falar sobre compartilhamento, transferência internacional e divulgação de dados pessoais. Ou seja, quando eu compartilho um dado pessoal com o meu operador, por exemplo, naquele exemplo que eu comentei, uma organização, RH, vai compartilhar o dado pessoal com a empresa com a contabilidade, tá? Para fazer a folha de pagamento. Então, a norma em LGPD, ela não, lembrando, a LGPD, pessoal, voltando um pouquinho, ela não proíbe o tratamento de dados pessoais, ela só organiza. Então, a LGPD, ela fala o seguinte, ela fala que a organização, a empresa, ela tem que ter um propósito, uma finalidade para poder utilizar aquele dado pessoal e, com base nesse propósito, ela vai escolher uma das 10 bases legais, legítimo interesse, consentimento, legislação, contrato, assegurar a saúde do titular de dado, entre outros itens, tá? Então, tem que ter um propósito, uma finalidade, e com base nisso, uma base legal, uma dessas 10 bases legais, né, que algumas eu citei aqui. Então, isso é o que vai falar, por exemplo, o primeiro tópico aqui da 27701, condições para coleta e tratamento. Então, aqui no A721 vai falar da identificação e documentação do propósito. Depois vai falar aqui sobre identificação de bases legais, né? Depois o A723 vai falar determinando quando e como o consentimento deve ser, né, consentido, né, obtido. Por exemplo, lá no A724, que é até onde vai nosso slide aqui, obtendo e registrando consentimento. Ou seja, tudo aquilo que, de certa forma, já fala lá no capítulo 2 da LGPD, aqui na norma ela também está nos orientando, e de forma mais específica. E olha que bacana, independente de legislação do país. Nós temos que obedecer à lei, em primeiro lugar, no nosso caso, a Brasil LGPD, e também o requisito legal. E esse requisito legal, muitas vezes, é mais abrangente do que a própria lei. Então, eu não vou falar o nome aqui, mas nós certificamos um cliente, onde eu sou o DPO também atualmente, e essa empresa, ela é um grande despachante, né, atende seguradoras, etc. Nós fomos fazer uma reunião com um grande banco, e esse grande banco, um dos principais players do mercado, foi fazer uma reunião conosco, né, o DPO, o CISO, né, todos ali fazendo a reunião, e eles perguntaram, a gente estava preparado para falar sobre vários assuntos, e como antes nós enviamos a certificação da 27001 e 701 para eles simplesmente, o DPO simplesmente falou o seguinte, nós não temos essas certificações, então parabéns a vocês, então sem questionamentos, porque eu sei que a 27701 ela vai além da LGPD. Então, olha que bacana, numa reunião de negócios, além de não ficar preenchendo aqueles questionários intermináveis, esse grande banco, né, parabenizou o meu cliente por ter essa certificação. Então, pessoal, vale a pena, tá, ter a certificação, e mesmo se a empresa não ter o objetivo de obter a certificação, ela pode usar a norma como base para poder fazer um sistema de gestão de proteção de dados, tá? Então, hoje, quase todas as certificadoras, elas têm a certificação da 27001 e 701, e eu não posso afirmar que ainda existe, mas na ABNT, que foi onde uma das certificadoras, organismos certificadores,
que nós certificamos um cliente, lá tem uma certificação um pouquinho diferente, que é onde eles certificam os processos baseados na 27.001 e na 27.701, para poder dar um certificado de compliance à LGPD. Eu não sei se isso vingou ou não sei dizer, eu não vi nenhuma empresa certificada. Eu tenho um cliente que a ideia dele primeira era fazer essa certificação da BNT, a gente implementou as normas lá e ele não quis certificar em nenhuma, ficou por ali mesmo, apenas no sistema de gestão de proteção de dados, muito bem feito ali a LGPD, mas ele não quis certificar, ok? Então, ou seja, não é obrigado a certificar, mas nós podemos usar como template internacional reconhecido no mundo inteiro, onde nós temos um sistema de gestão de proteção de dados baseados nas normas. E só para complementar, depois eu volto aqui nos slides, hoje, a norma 27701, aliada com a 27001, é a única forma de você demonstrar compliance de uma forma independente, reconhecida nacionalmente e internacionalmente, que você atende plenamente a LGPD, ok? Então, foi o caso que aconteceu, né, esse case aí que eu comentei com vocês, de um grande banco que eles, não, tudo bem, a certificação já basta. Tudo bem? Alguma Inclusive, pergunta? tem uma pergunta, mestre, eu? Tá? Não, mas daqui a pouquinho nós vamos responder algumas perguntas. Aí o pessoal que está participando pode ir colocando perguntas. Eu acho que, olha, estão tendo muito poucas perguntas, eu acho que todo mundo está entendendo tudo, mestre. Isso que é legal, né? Olha que bom. Mas também pode perguntar, comentar, acrescentar alguma coisa. E eu gostaria só de lembrar, né, mestre, que o mestre acabou de falar aí sobre a questão das bases, né? Bases legais que são usadas aí entre as 10 hipóteses, né, de tratamento da LGPD. Inclusive, lá, a LGPD traz lá, né, na seção 4, lá, inclusive, que fala, inclusive, lá do termo de tratamento e tal, quais são as hipóteses, enfim, né? As hipóteses, que são as 10 hipóteses aí de tratamento de dados, vão ser amparadas por bases legais, né? E uma das hipóteses também que o pessoal às vezes tem um pouco de receio, inclusive é o próprio consentimento, né, mestre? Porque procura-se mais atender às leis, né, à legislação, é a própria Constituição, é o Código de Defesa do Consumidor, é as leis que cada segmento tem, né? Se é o segmento bancário, se é da área da saúde, se é da área enfim, cada área tem ali, né, a sua regulamentação. Eu trabalho, por exemplo, né, ligado ali à área da saúde, nós temos lá a ANS, né, e a ANS, ela já tem ela já vem desde 2012, inclusive, com componentes de segurança de informação para tramitar dados, né, para fazer tráfego de dados entre os prestadores de serviços de uma operadora, por exemplo. Enfim, né? Então, assim, já vem de um bom tempo, vamos dizer assim, já sendo tratado lá em formas de tramitação de dados XML, que a gente fala lá, né, tecnicamente, mas esses dados, a própria ANS já diz, olha, é assim, assim, assim que você vai ter que trabalhar. E nesse segmento, por exemplo, agora, no comecinho do ano, finda o prazo, por exemplo, agora em 28 de fevereiro e 1 de março, né, porque são tem um componente de dados e um componente de segurança. Então, assim, para a virada de fevereiro para março de 2023, todas as empresas precisam estar trabalhando já com o TIS lá, padrão 4.02, já está lá no... E até então nós estamos aí com a 3.5. E qual é a grande mudança? Por que eu estou comentando isso? É justamente a questão de segurança e privacidade principalmente. Alguns campos que antes eram expostos, né, dentro de uma tramitação de dados deixam de existir, outros campos passam a existir, nome social, por exemplo, é algo que vem sendo tratado nos últimos anos, alguns tipos de dados sensíveis, né? Alguns estão sendo minimizados e outros estão sendo agora colocados. Então, tem uma atenção muito grande voltada justamente à privacidade, à questão da privacidade.
né? E quando a gente fala em privacidade, a gente fala muito em segurança da informação também, né? Porque como que você vai garantir a privacidade se você não pensar em segurança de informação dentro das empresas? Muitas pessoas às vezes falam LGPD ou a ISO, isso e aquilo. A internet, né, mestre? A internet nasceu assim, atendendo necessidades, não pensando em privacidade, né? E foi evoluindo de uma forma tão avassaladora que hoje, né, nós estamos aí com uma internet que falta muita privacidade, falta muita segurança da informação para garantir a privacidade, inclusive, né, ataques, hackers e tudo mais. E as empresas que já vinham pensando numa ISO, que já vinham trabalhando dentro das boas práticas, principalmente algumas, né, alguns segmentos que já têm essa prática, necessita dessa prática. Então, está muito mais fácil agora atender uma lei, atender legislação que já falava sobre isso, né? Aquelas que nunca olharam para isso, às vezes tem que começar do zero. Outras não se certificaram ainda, como você disse, mas já está trabalhando dentro das normas. Uma hora ou outra fala, agora eu vou me certificar, agora eu vou dar mais um gás e vamos certificar a empresa, etc. Né? É isso. Muito bem, está muito bacana, o mestre vai voltar ali nos seus slides, né? A galera está gostando bastante, parece que está pintando mais perguntas ali, ó. Tem, inclusive, ali uma do Oberdan, que eu acho que cabe, talvez, nesse momento aqui, vamos ver. Tem uma pergunta sobre aplicar LGPD, pode ser aplicado em uma empresa, caso ela não tenha a ISO da família 27000. Quer responder, mestre? Vamos lá? Sim, vamos lá. Então, voltando, pessoal. A norma é um template internacional, reconhecido em qualquer canto do mundo, aqui no Brasil, Japão, China, Estados Unidos, Europa, Argentina. Então, onde ela fala, lá nos primeiros itens, eles fala para atender a legislação local. Então, no caso do Brasil, a LGPD. Se nós usarmos os templates, né, vamos pegar o exemplo aqui, ó, da tabela 1, igual eu comentei, por exemplo, A721, identificação e documentação do propósito. Puxa, isso também fala na LGPD. E se a gente atender ao requisito da 27701, ela também vai atender a LGPD. Ou seja, nós podemos implementar a LGPD com base nos requisitos das duas normas, e nós temos a opção de certificar ou não certificar. É igual eu comentei que eu tive um cliente que não quis certificar. Porém, ele já está mais robusto do que muitas empresas onde só pensaram na LGPD. Ele foi um pouco mais além, pensou na segurança da informação, pensou na segurança da privacidade, igual você comentou agora, Antônio. Então, respondendo a pergunta, pode sim. Uma empresa que não é certificada na ISO, aliás, em nenhuma ISO, pode partir para uma certificação ou simplesmente implementar os requisitos destas duas normas para atendimento à privacidade, a LGPD. Ok? Respondido? Perfeito, mestre. Inclusive, aproveitando, senão o nosso colega Jackson vai ficar bravo com a gente, porque a gente respondeu a pergunta do outro colega antes da dele, ele perguntou antes. Ele está falando aqui sobre a questão das ações educacionais previstas no artigo 50, lá da LGPD, e eu diria aí, no caso, para o nosso colega, né, o Jackson, o seguinte, que, pelo que eu entendi aqui o questionamento dele, eu entendo o seguinte, que lá fala sobre a questão das empresas, né? O foco está dentro da empresa, sobre a questão de várias ações que devem ser tomadas no artigo 50, e uma delas é justamente a parte educacional. E a parte educacional dentro da empresa é justamente a parte de instrução aos seus colaboradores, né? As pessoas que ali dentro trafegam, trabalham. Então, ou seja, as empresas têm essa obrigação também de trazer o assunto para dentro, né? É uma das situações em que o DPO também tem que, inclusive, atuar, né? Ele precisa orquestrar toda a adequação, e uma das coisas que ele tem que fazer, uma das ações, é essa parte educacional, né? A educação dos colaboradores em relação à lei, porque não basta você ter um documento, um NDA, lá um termo de confidencialidade, ou uma PSI, como diz a ISO, né?
a 27001, uma boa política de segurança da informação, se essa política de segurança da informação bem escrita não for publicizada e, de certa forma, treinada, né? Os colaboradores precisam entender o que tem nessa política de segurança da informação para colocá-la em prática, né, mestre? Não adianta ter um papel guardado a 7 chaves lá, olha, nós temos uma política de informação, se um dia, de segurança, né? Se alguém um dia perguntar, está aqui, está no cofre. Passou 10 anos, né, mestre? Então, ó, a política continua aqui, maravilhosa. O papel está meio amarelado, mas dá para ler ainda, né? Foi feito lá naquele zebrado contínuo, matricial, mas ainda está legal. Na época a gente usava disquete, né? Hoje a gente não usa mais, mas tudo bem, também tá tudo certo. Não, acho que não é bem assim não, né, mestre? Não, não. Deixa contigo. Boa do disquete, hein? Tá, vamos lá. A pergunta aqui, né? Quais são as ações educativas? Nós temos, no primeiro momento, o item lá nas sessões de apoio, o 7.2, onde fala da competência, tá? Então, lá no item 7.2, é o primeiro ponto que fala de competência, ou seja, todos em nome da organização que trabalham em nome dela, né? Pode ser CLT, pode ser PJ, pode ser terceirizado ou não, mas que trabalham ali têm que ser competentes com base em educação, treinamento ou experiência. E dentro desses treinamentos precisa receber o treinamento das políticas de privacidade, dos controles, por exemplo, política de mesa limpa, política de tela limpa, de uso de VPN, de trabalhos remotos e por aí vai, ok? Um outro requisito, Jackson, é o item controle A7, que fala de segurança em recursos humanos. Olha que bacana, pessoal, a LGPD não fala sobre isso, mas aproveitando aqui no ensejo, esse controle A7, ele fala o seguinte, junto com outros de acesso, imagine o seguinte, o Anderson trabalha junto com o Antônio é de TI, o Anderson trabalha lá na operação, o Anderson vai sair de férias, então o RH, junto com o gestor do Anderson, mais o Antônio de TI, ele vai, assim que o Anderson sair de férias, ele já vai bloquear o acesso a e-mails, bloquear acesso ao sistema, porque o Anderson está de férias. Assim que o Anderson retornar, o Antônio vai retornar também com acesso do Anderson, ou seja, isso tem a ver lá com esse controle A7. E dentro desse controle A7 também está falando sobre conscientização, que é um dos papéis do DPO que o Antônio acabou de comentar, tá? E tem mais um outro requisito, que agora eu não me recordo de cabeça, mas eu já procuro aqui, já te falo, Jackson, que está dentro do item do controle 7 de controladores e operadores, tá? Então, lá fala sobre... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala sobre conscientização também, tá? Então, em algum lugar, né, ou diluído lá nos itens, ele também fala sobre essa conscientização do recursos humanos, tá? Então, lembrando, não é só as questões tecnológicas, jurídicas, de contrato, mas também a gente se esquece das questões do pessoal, né, do capital intelectual, do capital humano, que também precisa ser tratado. E aí é onde o Jackson colocou muito bem, tá? E as normas falam, assim, sobre essa correlação entre o artigo 50, igual você comentou, sobre essa conscientização do pessoal, né, dos colaboradores, ok? Tá? Respondido, Jackson? Tá. O Jackson já agradeceu, inclusive. Muito bem. Ah, ok. Tá. A mesma coisa, pessoal, continuando aqui, nós temos o anexo B, que é de operador. Notem que tanto o item 7, tá vendo aqui, ó, né, 7.2, 7.3, se a gente pegar o título, condições para coleta e tratamento, direito dos titulares de dados pessoais, privacy by design, compartilhamento, é o mesmo item, só muda o tópico. Só que um
o 7 com chapeuzinho de controlador e o 8 com chapeuzinho de operador. E olha que legal, lá no início, quem é controlador já começa assim, identificando o propósito, as bases legais. Quando você atua como operador, a base legal já é a questão do contrato, que é uma das 10 bases legais. Então, ali você não tem muita opção, né? Você, ao invés de você identificar um propósito e a base legal, já começa assim, ó. O mesmo item 821, ele vai falar ao invés de falar sobre identificação e documentação e propósito, ele vai falar sobre acordos de clientes. Tá vendo? Vocês perceberam a diferença, né, do controlador para o operador? Então, aqui o anexo B, né, o item 8 da 27701, que fala sobre operador, tem já menos controles, são 18 controles, porém os tópicos, né, o ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, são os mesmos tópicos. Por quê? A norma está preocupada tanto com o chapeuzinho de controlador quanto o chapeuzinho de operador da mesma fase. Lembrando, pessoal, tá? Então, ó, hashtag fica a dica. Mesmo que uma organização trabalhe sob contrato de acordo com os requisitos de outro cliente para poder exercer a sua função principal, mas no mínimo, o RH atua como controlador da empresa. E ali o RH, a empresa vai ter, portanto, né, a maior parte ali atuando como operador, e no mínimo, ali o RH e geralmente o marketing também dessa própria organização, pensando como controlador, tudo bem? E muitas vezes o marketing ali, para fazer o marketing, precisa do consentimento, né? Que já tem bastante plataformas de marketing, talvez aí, por exemplo, como o RD Station, entre outras plataformas, já vem ali, quando você vai preencher o formulário, colocar seus dados, já vem ali que o propósito dessa coleta de dados é apenas para a utilização neste workshop para enviar o certificado e o material necessário, né? Então, ele fala o propósito ali e já tem a base legal por trás. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, ali nós vimos, né, das sessões de 4 a 10, a sessão 6 da 27701, que complementa os controles da 27001, do A5 ao A18. Vimos o item 7 de controlador, vimos o item 8 de operador, tá? E só para terminar aqui, né, eu fiz um esqueminha também, eu gosto bastante de mapa mental, de esqueminhas, né? Então, aqui nós temos aí as etapas da 27001 e 27701, que é de segurança da informação mais privacidade de dados. Então, nós temos aqui, né, a base, que é do seção 4, contexto da organização, seção 5, liderança, planejamento, apoio, operações, né, que vem os controles, né, do A5 ao A18, avaliação de desempenho e melhorias, tá? Então, nós temos aqui todos esses carinhas aqui, inclusive o que o Jackson comentou, que é bacana, ó, recursos, competência, conscientização, comunicação e gestão da documentação, né? Que reforça aí a conscientização para com os colaboradores. Tudo bem? Então, aqui é um esqueminha, né, de etapas de certificação. E, para finalizar, nós também temos outras normas ISO, tá, pessoal? Então, nós temos aí a 27001, a 27000, né, que é princípios e vocabulário, só existe em inglês por enquanto, a própria 27001, que requisitos do sistema de gestão de segurança da informação, a 27002, que é a guia de boas práticas, né, que é o complemento, né, o guia de implementação da 27001, tem a 27003, que é de implementação de um sistema de gestão, a 27004, métricas, tem boas práticas de proteção de dados pessoais, estrutura de privacidade, gestão de incidentes de segurança da informação, que é a 27085, né? Tem a 27018, proteção de informações pessoais em nuvens, e já estão surgindo outras normas de privacidade, de segurança da informação também. Então, tem um leque, né, de normas para poder se especializar em implementar LGPD. Mas
para quem está iniciando, fica a dica. Entendam primeiro a 27001, Segurança da Informação, a 27701, que atende plenamente a LGPD e mais alguma coisa, e depois trilhe para as outras normas. Esse vai ser um caminho natural, tá? Aí deixei a bibliografia aqui, que é a própria bibliografia também da própria norma, tá? E, pessoal, por enquanto, muito obrigado e vamos às perguntas. Muito bem, mestre, muito bem, muita excelente explanação. Uma das principais perguntas aqui foi se o material vai ficar disponível, se o mestre vai realmente, né, disponibilizar lá um PDF, alguma coisa. Bacana. Aí eu vejo aqui uma forma de enviar para o pessoal, eu acredito que a melhor forma vai ser o Simpla mesmo, compartilhar lá, né, e mandar para o pessoal, beleza. Eu gostaria, mestre, de aproveitar e comentar aqui, inclusive, né? Queremos a apresentação e a planilha de correlação. Olha só. Lembrando, gente, que as normas, às vezes o pessoal falou, você tem a norma 27.701 aí? Manda para mim. Não é assim, né, mestre? Fala aí. Bem lembrado, tá, Antônio? As normas, elas obedecem às leis de copyright, ou seja, eu tenho a minha norma. Onde nós podemos comprar essas normas, pessoal? No site da ABNT, então lá, ABNT Catálogo, tá? Acho que é .org ou .com.br, e também tem, hashtag fica a dica, tá? O pessoal da ABNT não fique chateado, mas eu não sei o porquê. Tem um site chamado Target, tá? Que você consegue comprar essas normas, também consegue fazer uma assinatura mensal, igual a BNT Catálogo, porém, muitas vezes, lá na Target, você consegue comprar a norma mais barato do que na própria BNT. Eu não entendo a mágica, mas é legal, tá? Então, eu tenho assinatura lá, então, inclusive, dá para usar por aplicativos, tanto na BNT Catálogo quanto na Target, e as normas são adquiridas. E quando você imprime essa norma para PDF ou impressa fisicamente, ela sai o nome e o CPF ou CNPJ ali na lateral, em todas as páginas. Ou seja, né, corre o risco de estar em algum lugar, você está usando a norma de outro e você ser denunciado para a ABNT ou para a ISO em função desse copyright. Tudo bem? Em função disso, a gente acaba não repassando as normas, ok? Perfeito, perfeito. E aqui já vem uma pergunta do Jefferson também, se a NPPD presta serviço de validação da LGPD na empresa e como funciona. Na verdade, a NPPD em si, não, né? Mas sim os seus profissionais, né? Os profissionais que pertencem aos comitês, por exemplo, comitês especiais, como o mestre Jefferson, Anderson, né? Comitê de segurança, né, mestre? Isso. E DPO, né? DPO formado, certificado e prestando serviço de adequação às empresas, é isso? Isso. Então, para quem quiser, pessoal, para quem não conhece a NPPD, vocês podem entrar lá no site da NPPD. No site da NPPD, tem lá Conheça os DPOs. Você clica em qual estado, qual região você está e procura um DPO especificamente da sua região. Olha que bacana, né? Muito bom. Não que você não possa, quem é do Tocantins, não possa pegar alguém de São Paulo, tá? Sem problema algum, mas você pode escolher ali um DPO da sua própria região, né? Dos comitês técnicos, jurídicos, de informação, etc. Um DPO ali da própria região, né? E esse DPO tem a chancela ali da NPPD. Ok? Perfeito, estou passando até aqui já o site, anppd.org/membros, né, para as pessoas pesquisar os membros ali e seus comitês, e aproveitem também para navegar um pouquinho no site anppd.org, que tem muita informação valiosa, inclusive notícias, informações relativas a multas, né, aos pareceres, enfim, as violações, na verdade, né, não multas, mas sim as violações que já ocorreram até agora, né? Então, assim, tem muita informação bacana também que dá para as pessoas aí se orientarem, né? E
E aí gostaria, então, de deixar aqui o convite já, né, mestre, para sábado agora o mestre vai participar de um evento, né, um evento que vai rolar o dia todo. Esse evento é, inclusive, para aquelas pessoas que estão tentando entender como que ele vai controlar a LGPD, como que ele vai controlar todo esse compliance, né, com a segurança da informação. É muita coisa, tem muita gente controlando com planilhas, com Word, mas aí você fica maluco, é difícil de atualizar, não tem assim uma coisa tão automatizada e tal, ou seja, no sábado agora vai ter um evento de dia todo, né? Durante todo o dia vai estar se falando aí, né? Pela NPPD, vai estar se falando aí sobre essas ferramentas, né? E aí tem interessante para quem talvez nem seja de PO ainda participar e ver também, já começar a entender como que isso funciona, né? Eu vou ver até se eu consigo apresentar aqui uma tela, compartilhar aqui uma tela da publicação do evento que vai ter no sábado, porque aí fica, ó, tá aqui no LinkedIn, inclusive, acho que eu consigo aqui. Vamos ver se vocês estão vendo aí a minha tela nesse momento. Vamos ver, vamos ver. Estou compartilhando, mestre? Está aparecendo aqui uma janela do browser? Tá aparecendo já. Evento online e gratuito, Expo LGPD 2022, sábado, dia 10. O mestre está aqui embaixo, aqui, ó, o mestre está dando essa, né, nos prestigiando hoje aqui. Ele vai falar ali por volta das 16h30, é isso, mestre? Isso mesmo. Maravilha. Esse evento aqui, inclusive, aqui eu estou na página aqui do presidente da NPPD, o Davis Alves, né, que está coordenando aqui o assunto. Então, veja, são vários profissionais que vão falar sobre esse assunto, tá? Então, é interessante aí para quem quiser começar, ó, vários profissionais aqui, ó. Olha o nome aqui do professor mestre Anderson Palácio, entre muitos outros, né, renomados aí, né, especialistas dessa área. Então, eu vou até deixar aqui esse link também compartilhado com vocês, né? Deixe-me interromper aqui esse compartilhamento, voltar para cá, vou deixar aquele link lá já compartilhado com vocês também, e o próprio link do dia também, para quem já quiser ir direto para a inscrição, né? Já estou colocando aí no chat também, para que todos consigam participar e ter um pouco mais sobre esse assunto. Suas palavras finais, então vamos ver se nós temos aí mais alguma pergunta, será? Beleza. Mestre, eu gostaria que para suas considerações finais aí, você falasse um pouquinho aí sobre mais o seu lado pessoal mesmo, profissional, né? O que a área que o mestre atua, etc. e tal, e vamos finalizar então, já que hoje acho que as perguntas foram todas respondidas. Pode ser? Ok. Bom, então, em primeiro lugar, pessoal, muito obrigado, né, por estar conosco aqui essa noite. E eu reforço o convite do Antônio, então nos prestigiem lá na NPPD, então vai ter um grande evento. A NPPD ela atua de forma nacional e até internacional, lembrando que nosso presidente, o Davis, entre outros, eles fazem parte do Comitê da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, onde eles reforçam, né? Então, a nossa associação luta ali por nós, né? Governantes de dados, pessoais, de POs, e eles batalham ali, né? Em nosso nome, através da associação, e também atuando de forma cidadã e técnica lá na própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, que é o órgão do governo, né? Então, nós fazemos parte do comitê lá da própria ANPD. E no evento de sábado vai ter ferramentas, igual o Antônio comentou, e também bastante casos, né, cases ali, inclusive eu vou falar sobre né, sobre um case de sucessos, né, tentativas e erros, sobre equipe multidisciplinar. Eu, pessoalmente, eu sou de processo, eu sou consultor, instrutor das normas ISO, desde quando eu tinha cabelo, lá quando eu comecei há 25 anos atrás, em implementação das normas ISO, meu primeiro estágio. Então, comecei com qualidade, com o meio ambiente, segurança do trabalho, fui para compliance, fui para automotiva, e isso me deu bastante base de processos, né? E
o governança é processos, né? Então, a gente tem que saber ali usar o pessoal do jurídico, usar o pessoal de TI, usar outros ali para a gente poder, todo mundo, trabalhar em nome da implementação 100% da LGPD, da adequação. E nós temos ali, pessoal, o portal, né? Nós temos, eu sou o CEO da Quality Learning e do portal Guru da LGPD, para quem não conhece. Nós fazemos todos os trabalhos, atuamos em todas as normas ISO, e o portal Guru LGPD focado lá em DPO as a Service, em treinamentos. Inclusive, eu consegui barganhar ali algumas ferramentas usando o cupom de desconto ou para usar por 30 dias em algumas ferramentas já validadas, né, com parceiros. Então, vale a pena visitar ali. E no dia 10, nós vamos lançar uma mentoria para consultores, advogados, governantes, pessoal de TI. Opa, notícia de última hora, é isso? Profissional de primeira mão, ó, né? Rapaz! Então, nós vamos lançar uma mentoria de tudo isso que nós vimos aqui, de como implementar a LGPD usando uma metodologia já validada que usamos em outros clientes. Então, tem o passo a passo, com templates, né, com procedimentos, controles, já com os templates ali para poder substituir o nome, adequar, e através de uma plataforma de consultoria digital. Então, a gente vai poder, vocês vão ter a oportunidade de ter um caso, né, fazer um caso do início ao fim, com os templates validados, com a metodologia validada, lembrando que o público-alvo é para quem já conhece da LGPD, tem noções, né? Então, ali, às vezes o pessoal se certifica em DPO Exim, sabe, aprendeu ali como fazer, mas fica meio perdido porque não tem um norte ainda. Então, a ideia é dar um norte através das normas ISO, né, e das certificações que a gente já passou, pegar o passo a passo de tudo isso, tá? Então, não percam, dia 10, e a pedido do professor Antônio, né, e de alguns, quem quiser mandar né, deixar o e-mail aí no chat, pode deixar aí, o contato@qualitylearning.com.br, eu escrevi aqui para o professor. Quem quiser... Pode. Tá? Por favor. Por favor. Então, quem quiser, pessoal, e se interessar, nós mandem esse contato que nós retornamos lá com material, com mais informações, e o lançamento será somente no dia 10, lá na Expo LGPD, ok? Bom, muito obrigado, e pode fazer o encerramento, mestre. Ah, bacana, muito bacana. Grande mestre Anderson Palácio, foi uma honra enorme estar aqui com você hoje, acompanhando a sua palestra, aprendendo bastante. A NPPD Regional São Paulo agradece imensamente, né, a sua presença. Muito obrigado mesmo. Eu acredito aqui que eu falo em nome de todos que participaram e todos que vão ainda participar, que vão ver, porque tem muita gente que tinha outro evento hoje, não conseguiu estar presente. Ficou naquela, né? Foi complicado, mas como vai ficar gravadinho, bonitinho, tá lá. Depois vocês compartilhem, gente, comentem, curtam, enfim, né? Eles vão assistir depois, com certeza. Então, nós estamos aqui imensamente gratos. Eu gostaria só de, como última fala, dizer a todos vocês que todo esse processo, todas essas boas práticas, toda essa parte documental, como eu já comentei lá no começo, tem que se transformar na prática, né? Tem que ser praticado. E aí, aí começa a envolver um monte de coisa, né, mestre? Porque você escreveu, definiu tudo direitinho. Igual o mestre falou lá mais cedo, olha, o funcionário vai sair de férias, ele tem que ser bloqueado, quando ele voltar, automaticamente desbloqueado, quando ele vai rescindir o contrato. Quantos vazamentos não acontecem porque o funcionário, o colaborador foi demitido e o login dele lá na empresa, o acesso remoto, continua. E aí há o quê? De repente, diga, mestre, eu sei que some todo o banco de dados, né? Do nada. Pouca coisa, porque de repente, inclusive, é alguém que tem acesso ao banco mesmo, é um técnico, às vezes, né? Enfim, gente, então, assim, tudo isso que o mestre trouxe aqui para a gente,
toda essa parte que ele trouxe aqui, que tem que ter a parte teórica, documental, etc. e tal. Você tem que fazer e dizer que faz e como faz. Aí você fala que faz, como faz, mas tem que fazer, não adianta também só falar, eu tenho um documento bonitinho guardado aqui, reviso ele, né, tem os melhores, está lindo, mas e na prática você faz? Quando você faz na prática, precisa de melhores profissionais, de segurança da informação, de bancos de dados, de programadores, de administradores, de atendentes de call center, de todo mundo. Quando você fala em compliance, em lei, né, mestre? Você precisa de que as pessoas estejam entendendo sobre isso, sabendo da importância de garantir a privacidade dos dados das pessoas em relação ao LGPD, sabendo da importância de garantir os segredos de negócios da empresa, as confidencialidades, sabendo sobre todos esses requisitos necessários para se cumprir as boas práticas. E é através de uma ISO, de normas, né, como essa que você vai começar realmente a colocar a empresa. E assim, né, isso que vocês vão falar no sábado, inclusive, tem que ter solução para todos os bolsos, né, mestre? Porque tem empresa de pequeno, médio, grande porte, e às vezes de pequeno porte que fatura muito, de grande porte que fatura pouco, enfim, tem que ter isso, né? Inclusive, eu já atendi clientes de 50 mil colaboradores, né, que atende grandes empresas telefônicas, que pegou a melhor consultoria jurídica, pegou a melhor ferramenta, que é a Ferrari, né, e paga R$10.000 por mês, bom, fora né? a implementação, e assim como tem ferramentas para empresas pequenas, que você começa a pagar aí a partir de R$500, R$600 por mês, e é uma boa ferramenta, já atende bem. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, mestre. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui conosco hoje, participaram, colocaram aí suas perguntas, seus comentários. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui no chat como última, né? Último link aqui, o link do mestre também, além do contato, do e-mail de contato, o www.guru-lgpd. É isso aí, mestre. São os profissionais da NPPD, né, fazendo a nossa instituição mais forte, através do seu profissionalismo e das boas práticas que praticam. Né? Isso que é importante. Mestre, muito obrigado. Obrigado a todos. E encerro por aqui. Uma boa noite a todos. Até. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Boa noite, mestre. Boa noite.